Olá, alunos e alunas. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, falaremos sobre cortiços e favelas. Favelização. O que é favelização? Favelização é o processo histórico do surgimento das favelas. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas vivem em favelas no mundo todo. Industrialização. Favela. Qual a relação? A industrialização dos grandes centros urbanos acabam desencadeando o êxodo rural, onde muitas pessoas saem lá do campo, do interior e vêm para as grandes cidades em busca de melhores condições de vida e trabalho. E isso favorece a favela. As pessoas acabam vindo para as grandes cidades e não conseguem um salário adequado que lhe permita uma melhor condição de vida e de moradia. Então, elas acabam percorrendo as periferias, morando nessas periferias por falta de condições. Como surgiram as primeiras favelas? As favelas surgiram ainda no final do século XIX, após a Guerra de Canudos, 1896 a 1897. Os soldados que lutaram na guerra acabaram se fixando no Morro da Providência. No Rio de Janeiro, as favelas surgem quando as pessoas menos favorecidas são expulsas dos grandes centros urbanos, dos grandes centros, e por não ter local para viver, não ter para onde ir, elas acabam se fixando nos morros. Aí o surgimento das favelas no Rio de Janeiro. Então, a maior favela e mais antiga, no começo lá de 1897, as pessoas começaram a morar no Morro de Santo Antônio. O que é um cortiço? Cortiço é a denominação dada tanto no Brasil quanto em Portugal a uma residência com vários cômodos que são alugados e onde cada cômodo é habitado por famílias. E essas famílias vivem dividindo instalações como banheiros, tanques de lavar roupa. A situação desses cortiços, dessas moradias, são precárias, assim como as favelas. A diferença entre favelas e cortiços. Podemos definir a favela como um aglomerado de casas, como na imagem do lado direito, um aglomerado de casas onde existe uma precariedade na construção e também em saneamento básicos. Já o cortiço, no lado esquerdo, nós vemos um grande casarão com vários cômodos, onde cada cômodo é habitado por famílias, e essas famílias acabam dividindo banheiros, tanques. Em ambas as imagens, tanto nas favelas quanto nos cortiços, a situação de vida é precária. As pessoas não têm uma situação de vida adequada que elas realmente mereçam. Em seu livro, O Cortiço, Aloysio Azevedo escreve sobre o cotidiano dessas moradias. Ele é um escritor e escreveu sobre os cortiços que existiram no Rio de Janeiro. Em meados de 1880, existiu um grande cortiço, conhecido como Cabeça de Porco, na região portuária do Rio, que ficou famoso, entre outros motivos, pela persistência. Esse foi um dos maiores cortiços e recebeu esse nome Cabeça de Porco, porque em frente a essa construção existia uma estátua de cabeça de porco, E ficou famoso também a ser um dos cortiços que mais durou aí no final do século XIX. Em 1893, esse cortiço ele foi demolido e calcula-se que mais de 4.000 pessoas tenham morado nesse cortiço. Mas afinal, o que é favela? Bom, a gente pode definir como favela a partir do conceito do próprio IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que define favela como conjunto de domicílios com no mínimo 51 unidades, que ocupa de maneira desordenada e densa terreno de propriedade alheia, seja ele pertencendo a uma pessoa ou mesmo poder público, e que não possui acesso a serviços públicos essenciais, como água potável, saneamento, condições de segurança principalmente. Mas também a gente tem que lembrar que favela é uma planta típica do Nordeste. A gente está vendo uma imagem de uma folha da árvore da favela, a imagem que está à esquerda do vídeo de vocês, e que é muito comum no Nordeste. E à direita a gente vê a imagem do antigo povoado de Antônio Conselheiro em Canudos. Pelo fato desse povoado ter sido construído numa área
que tinha bastante abundância dessas plantas, né, a planta da favela, essa área era chamada o Morro da Favela. E aí, a partir do momento que aqueles soldados que combateram em Canudos retornaram para o Rio de Janeiro, e muitos deles negros, né, que após esse serviço foram dispensados e que acabaram morando nas primeiras habitações irregulares do Rio de Janeiro, essas habitações, esses locais começaram a ser chamados também de favelas. A favela, os cortiços, eles desrespeitam um direito fundamental de todo ser humano, previsto lá no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da ONU, Organização das Nações Unidas, de 1948. A imagem aí por si só já diz tudo, né? Olha essa criança em que condições que ela está. Será que é justo, né, as pessoas viverem assim? E pensando nessas questões, vamos refletir um pouco. Primeira coisa que a gente pede para vocês refletir é se vocês conhecem alguma favela ou cortiço perto de onde vocês moram. E qual a impressão, como é que vocês acham que esse local é, né, ou já se viram, como é que pode ser, né, descrito. A segunda, a gente apresenta 3 imagens e vocês vão dizer qual dessas 3 imagens atende os direitos e respeita os direitos humanos fundamentais. Na terceira, a gente pede, na sua opinião, as pessoas que moram em favelas ou cortiços sofrem algum tipo de preconceito? Por quê? Por que será que essas pessoas são tão discriminadas? Ou não? A 4. Observe a imagem e comente por que as condições de moradia podem interferir na saúde e na vida das pessoas. Então a gente tem uma imagem com a legenda, né? Covid-19 nas favelas. Então um assunto bem atual. Onde você vê 2 moradores conversando da janela, né, de suas habitações. Ó. Primeiro fala assim: boas notícias, água e sabão pode substituir o álcool em gel na higienização. E o outro diz: legal, e onde a gente pode achar água? Né? Então traz aí à tona um problema importante, essencial, né? E que pode ser determinante para a gente resolver esse problema da pandemia no Brasil. Né? Por fim, a gente traz a sugestão de 2 livros que nós mencionamos durante a aula. Né? O primeiro é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. A gente colocou também um anexo aí. Ela conta nesse livro a experiência dela enquanto morava lá na favela do Canindé, né? Que não existe mais, mas que ficava lá nas imediações da Marginal Tietê. E um outro livro, que a gente também traz o link, e qualquer um deles vocês podem baixar gratuitamente, podem ler, a gente aconselha muito essa leitura, que é O Cortiço, do Aloysio Azevedo, que a professora Morgana já tinha mencionado no começo da aula lá. Né? Então a gente traz essas 2 boas dicas de livros para vocês aproveitarem, além das nossas aulas, um momento também de ampliar os seus horizontes e de conhecer histórias bacanas. Por fim, agradecemos a todos vocês e esperamos vocês na próxima aula, tá bom? Boa saúde, boa semana para todos e até a próxima.